Dizem que aquela praça engole quem fica sozinho lá depois da meia-noite. Hoje, eu sei que é verdade. Eu moro numa rua baixa, com cheiro de chuva antiga e crianças que ainda brincam no pôr do sol, quando o som do bairro fica baixo demais para parecer real. A praça fica ali na esquina, cercada por árvores que parecem segurar o silêncio com as próprias raízes. Não é grande, não é bonita, mas é onde todo mundo cruzou pelo menos uma vez com alguém que não era de casa. Eu sempre achei que era coisa de gente que lê demais as histórias de corredor de escola, até a noite em que tudo mudou. Naquele dia, eu saí do expediente com a cabeça pesada, tentando não prestar atenção nos anúncios amassados que colavam na minha jaqueta. Eu trabalhava numa pizzaria ali perto, e as entregas vinham num ritmo de bate e volta que me deixava sem fôlego até o fim do turno. A rua estava molhada, as lâmpadas tremiam como se tivessem medo de acender. Foi quando a praça, daquele jeito que parece mais vazia que qualquer outra coisa, me chamou. Não com coisa de medo, não de forma dramática, mas com uma insistência que dá arrepios na nuca. Alguém ficou ali, olhando, mesmo sem ninguém estar ali. Dizem que a praça engole quem fica sozinho após a meia-noite. E dizem certo, eu descobri. Eu não estava sozinho, claro. Tinha eu, a garoa que insistia em se tornar bruma, e a praça, que parecia respirar entre o brilho das lâmpadas e o barulho distante de um rádio que não parava de tocar em algum quintal esquecido. Eu passei em frente à banca de jornal, comprei algo simples para não parecer apressado, e segui pela rua lateral que dá no estacionamento do prédio onde moro. Foi ali que ouvi o primeiro sussurro, tão baixo que parecia o vento induzindo alguém a falar como se alguém fosse ouvir. O que parecia apenas um barulho de água caindo de uma goteira, ganhou forma quando eu consegui enxergar, entre as sombras das árvores, o vulto de alguém que não era humano. Ao menos não parecia humano como eu, como minha mãe, como as pessoas que vemos todos os dias. Não era alto, não era baixo, não tinha traços definidos. Era apenas uma mancha, movendo-se devagar, como se respirasse de uma forma que não cabia no pulmão humano. Eu parei, tentando entender se era minha fadiga ou se havia algo ali que não devia estar. A praça, de repente, ficou maior do que era, como se eu estivesse no meio de uma grande sala sem paredes. Eu não gritei, não consegui. O medo fez meu queixo tremer e meus dedos fraquejaram no guidão da bicicleta que eu nem lembrava de segurar com firmeza. A figura desapareceu entre os troncos da árvore maior, mas o ar mudou. Havia uma espécie de peso, uma gravidade estranha que não vinha do chão, mas de um ponto invisível no espaço entre as coisas. Foi então que ouvi de novo aquele som que parecia uma contagem. 1, 2, 3. Não era uma criança, não era um adulto. Era uma repetição mecânica de uma coisa que descia pelas paredes, que se arrastava pelo concreto, que fazia a praça parecer um corpo inteiro, respirando. Voltei para casa de bicicleta com os estalos da engrenagem e a respiração curta. No corredor, a luz do poste da esquina aparecia só para mim, piscando cada vez que eu parava, cada vez que eu ouvia de novo o 1, 2, 3, que ecoava do nada. Minha mãe, que já não mora mais aqui, diria que é coisa de gente que lê demais promissoras histórias de terror, mas eu sempre fui cético, ou pelo menos era até aquela noite. Encontrei minha vizinha, Dona Heloísa, na porta do apartamento ao lado, com os cantos da boca tremendo e um saco de compras que pesava tanto que parecia carregar o peso de uma culpa antiga. Ela me olhou como quem vê um segredo que não pode guardar, sussurrando que não dormiu direito desde que a praça começou a parecer um organismo vivo. O silêncio da casa me deixou imerso no que eu não quis acreditar, que a praça não apenas guarda segredos, mas abriga-os para sempre. Naquela semana, coisas pequenas começaram a acontecer em casa. Objetos que se movem na linha do campo de visão, barulhos vindos do escuro atrás da parede da sala, uma sensação de que alguém observava através da porta entreaberta do quarto. Não era exatamente assustador por si só, mas tinha a cadência de quem sabe que você está assistindo algo que não deveria ser visto. Minha cabeça tentou justificar, procurar explicações no Jornal da Manhã, no aplicativo que me mostrava o trânsito da cidade, no horóscopo que me prometia dias melhores. Mas cada explicação nova só trazia outra pergunta. Quem estava me observando? E por quê? Na sexta-feira seguinte, a praça resolveu ficar mais presente ainda. O vento parecia trazer consigo uma voz sutil, que não era de nenhum humano que eu conhecesse, mas parecida com a lembrança de alguém que você não consegue deixar para trás. Caminhando pela calçada, vi o que me pareceu ser uma placa antiga, coberta de musgo, cravada na lateral de um muro da praça que eu nunca tinha reparado. A placa continha um mapa simples, com linhas que pareciam círculos concêntricos, como se alguém houvesse desenhado um coração de pedra ali há muito tempo. E ao redor, várias palavras que pareciam ter sido gravadas com uma faca.
Nomes de pessoas que sumiram, datas que não batem com o calendário, relógios que pararam exatamente à meia-noite. A lista não era grande, mas era suficiente para fazer o chão tremer sob meus pés. A praça, de alguma forma, registrava tudo o que acontecia ali, como se o espaço guardasse os segredos das pessoas que permaneceram. Foi então que Dona Heloísa, que sempre pareceu ter mais histórias do que idade, me chamou para conversar na porta do prédio. Ela me disse que quando jovem, a praça já tinha sido um parque, com fontes que brilhavam com a luz da lua. Depois, alguém resolveu construir casas no lugar, e com o tempo, as coisas mudaram. Não é superstição, ela disse, olhando para as flores secas no canteiro da frente. É memória. A praça não é apenas o espaço entre você e eu. Ela é um arquivo, onde cada pessoa guarda uma página, e cada página pode ser arrancada sem aviso. Eu não sabia o que responder, então prometi a ela que iria observar, que iria entender o que estava acontecendo. E comecei, novamente, a ouvir aquele contagem ser repetida, cada vez mais perto, como se estivesse vindo de dentro da minha própria cabeça. Numa dessas noites, o que parecia uma porta atrás de uma casa vazia, uma porta que eu não lembrava de ter visto antes, cedeu comigo quando eu empurrei o gradil que dava para o quintal do prédio ao lado. Não havia nada ali, apenas uma escada que mergulhava para baixo, levando a um corredor estreito, iluminado por lâmpadas frias que nunca piscavam. O cheiro era de metal e chuva antiga, como se alguém tivesse mantido ali uma fonte de água que não queria secar. Eu desci, sem saber porquê, seguindo um rumor que parecia ter sido deixado no ar para me guiar. Quanto mais eu andava, mais as paredes pareciam respirar, como se o concreto tivesse pulmões. No final do corredor, encontrei uma porta de madeira com madeira entalhada de símbolos que eu não reconhecia. Uma placa de metal que dizia "Não abrir", em letras que pareciam ter sido riscadas com ferro. E ao lado, uma sala que não era sala, era o interior de uma praça, repetida e espremida, como se alguém tivesse encolhido o mundo inteiro e colocado ali para brincar. Nessa sala, verifiquei que o desenho do mapa na placa antiga fazia sentido pela primeira vez. Haviam pequenas saídas que não levavam a lugar nenhum, apenas devolviam a praça, de onde, por um segundo, dava para ouvir o som de passos sem peso, como se alguém estivesse marchando sem precisar de chão. E ali estava, colado na parede, o retrato de uma menina que eu reconhecia, a menina que sumiu da praça no meu bairro há anos, a mesma que minha tia jurava ter visto uma noite em frente ao quiosque de sucos, segurando um balão que não tinha peso. Ela me encarou com olhos que pareciam ter sido feitos de vidro, frios, mas curiosos, como se perguntassem: "Por que você está aqui?" Eu tentei falar, mas meu próprio corpo não obedeceu. Só ouvi minha mente repetindo um pensamento que não era meu: "Você não deveria ter vindo aqui." Foi quando o corredor inteiro tremeu, como se alguém estivesse batendo uma porta que ninguém mais vê, e ouvi de novo a contagem, mais rápida, agora em várias vozes, não uma, não duas, mas muitas. 1, 2, 3. Cada voz parecia ter uma intenção, uma vontade de me puxar para dentro de uma linha do tempo que não era a minha. Senti a gravidade mudar, o chão sobre meus pés pareceu recuar, e antes que eu pudesse reagir, tudo ficou branco ao meu redor. Quando a claridade voltou, eu já não estava mais ali. Não sabíamos onde eu estava ou há quanto tempo eu ficara sumido. Ao abrir os olhos, percebi que não era mais o corredor frio, nem a praça da cidade. Era uma sala sem paredes, apenas uma imensa tela como de cinema, com a imagem da rua que eu conhecia correndo em câmera lenta. As pessoas na tela eram como sombras que pesquisavam em volta de uma casa antiga, e cada vez que uma porta se abria, a tela ganhava uma nova respiração. E ali também eu vi o que não deveria existir, a minha própria vida, retratada em tomadas diferentes, em momentos que pareciam ser meus mais íntimos segredos, meticulosamente cortados e colados em uma sequência que não terminaria nunca. Alguém, lá fora, me observava através da tela, anotando cada movimento, cada respiração, cada escolha tola. Foi quando a imagem mudou de novo. Eu não era mais espectador, eu era parte da tela. A cidade continuou a existir, mas não como cidade. Era uma coleção de silhuetas em uma sala sem saída, e cada silhueta carregava o peso de uma vida que sumiu da praça. A minha voz, que ainda soava como a minha, disse para mim mesma: "Não saia, não olhe para trás, não confunda o tempo com o espaço." E ao mesmo tempo, ouvi outra voz, de alguém que não parecia humano, mas que falava com alguém que era meu amigo: "Ele não volta, ele fica." A frase ficou comigo, marcada na minha memória como se tivesse sido gravada com ferro na pele. Eu voltei. Não da mesma forma que eu saí, não com a mesma certeza de que o mundo continuava do jeito que eu o conhecia. Voltei porque minha cabeça resistiu, porque a curiosidade de entender o que a praça esconde era maior do que o medo de ficar. Voltei para minha casa, para o meu quarto, para a janela que dá para a praça. Tinha sono, sim,
mas em cada sonho a contagem continuava. 1, 2, 3, até que eu acordasse com o som de passos no corredor, como se alguém estivesse subindo pela escada sem fim para chegar até a minha porta. Se você perguntar aos vizinhos, eles vão dizer que a praça não tem segredo, que é apenas praça, que as histórias de sumiços são boatos da alvonoite, que ninguém mais vê nada. Mas eu sei o que vi, e sei que a cada meia-noite algo novo acontece ali, algo que não é apenas humano. Na minha cabeça, a lista de nomes na placa antiga não para de crescer. Cada noite acrescenta mais uma pessoa que desaparece. Cada noite traz uma lembrança que não é minha, mas que pode ser de qualquer um de nós. E eu sigo vivo, não porque tenho coragem, mas porque preciso entender até onde a história vai, até que ponto a cidade é capaz de manter o que prometeu jamais revelar. Agora, quando o relógio bate meia-noite, eu fico de olhos abertos, ouvindo a distância entre a porta e a escada, entre o quarto e a praça, entre a minha vida e o que está do lado de fora. Às vezes penso em sair correndo.